Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, nós estamos aqui para iniciarmos juntos o estudo de mais uma maravilhosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo 2 de março, onde nós estamos estudando sobre o nosso movimento pentecostal, né? Justamente a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Nós já tivemos lições maravilhosas, grandes avivamentos ao longo da história, nós pudemos estudar. Na semana passada, na lição de número 8, nós tivemos a oportunidade muito aproveitadora, muito proveitosa de estudar sobre o movimento pentecostal se espalhando nos Estados Unidos, em especial a Rua Azusa. E hoje nós temos a oportunidade de estudar aqui sobre a lição de número 9, que o título é O Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Como chegou o Pentecostes no Brasil? Né? Quais foram as primeiras igrejas pentecostais? Como se deu o início da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, da qual nós fazemos parte? Como iniciou, como essa chama chegou até nós e nos incendiou? Então nós vamos palmilhar por uma parte da história, caminhar por uma parte da história da Assembleia de Deus no Brasil, justamente na lição de hoje. Já destaco que é impossível em apenas uma aula nós estudarmos sequer um pouquinho de toda essa história, com tantos personagens, tantas pessoas usadas por Deus, tanto mover de Deus ao longo desses mais de 100 anos. Mas nós vamos tentar, de certa forma, entender um pouco de como se deu esse movimento e que fique o gostinho de continuar se aprofundando, continuar estudando, para que você também possa, na sua casa, estar buscando novas fontes, além da revista. Justamente pelo tempo a gente não consegue explorar tantas informações. Bom, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, agradecer também a nossa liderança, o pastor Moisés, que nos permitiu estar gravando essa aula, a liderança da Escola Bíblica Dominical, o nosso superintendente, o pastor Eli, todos os demais irmãos que são envolvidos com a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Amado eterno Deus, estamos aqui na tua presença, Pai, para te agradecer por esse estudo que nós estamos iniciando agora, ó Pai, por todo esse trimestre maravilhoso, abençoado, que o Senhor tem nos abençoado, nos direcionado. Muito obrigado, Pai, por lições maravilhosas que nós tivemos até aqui, que esse dia de hoje também seja um dia de muitas bênçãos nas nossas vidas, que a tua chama pentecostal continue acesa nas nossas vidas, irradiando também através de nós, que através das nossas vidas nós possamos continuar levando a tua palavra, a tua mensagem, ganhando almas para o teu reino. E que mais e mais salvos nesse mundo, ó Pai, conheçam também as verdades do teu evangelho, a verdade pentecostal, e sejam também cheios do teu Espírito Santo. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, nos direcionando em todo esse estudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, a lição de número 9, voltando novamente no título, o movimento pentecostal no Brasil, o despertar que mudou uma nação. O nosso texto áureo está baseado em Atos 19, capítulo 19, versículo 6, em que ele fala, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse texto nós vamos já fazer um comentário melhor sobre ele quando nós chegarmos no texto de referência, porque se trata aqui da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso. Quando ele passa por todo o interior da Ásia, ele chegando em Éfeso, ele então começa a falar das verdades acerca do Espírito Santo. A verdade aplicada. O interessante que eu quero destacar, assim como na lição de domingo passado, nessa lição não é diferente, nós precisamos entender como evidência física justamente o que a palavra de Deus nos fala várias vezes em Atos, e como acontecia na Rua Azusa, e como aconteceu no Brasil. A evidência física externa da ação, do mover, da pessoa ser batizada do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, renovada com o Espírito Santo, é justamente o fato de falar novas línguas. É a chamada glossolalia, conforme nós estudamos na lição de domingo passado, é uma verdade pentecostal. Faz parte da doutrina pentecostal. Bom, a verdade aplicada, cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, ou seja, todos os membros, individualmente e em coletivo, todos, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus.
O que nós vimos na lição de domingo passado? Justamente o que acontecia na Rua Azusa? Qual aquele movimento que estava despertando nos Estados Unidos? Justamente pessoas que desejavam mais de Deus. E não só na lição de domingo passado, mas em todas as lições que nós tivemos a oportunidade de estudar até hoje, nesse trimestre, nós estamos vendo mover o agir do Espírito Santo de Deus através de pessoas que desejavam mais de Deus, queriam mais de Deus. E a verdade aplicada vem reforçar justamente isso, vem nos chamar a atenção para isso novamente. Né? E aí ela vai dizer mais. Cada cristão, no caso, cada membro do corpo de Cristo, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito não se apague. Quando nós buscamos mais de Deus, a chama do Espírito Santo ela permanece acesa, irradiando através das nossas vidas. Né? Quando nós buscamos mais de Deus, a chama permanece nos aquecendo, nos mantendo sempre em constante vigilância, em constante desejo de buscar mais de Deus. Foi assim que aconteceu no passado, lá em Atos dos Apóstolos, foi assim que aconteceu com todos os movimentos avivalistas que nós estudamos ao longo das lições anteriores, foi assim na lição de número 8, na Rua Azusa, e foi assim no Brasil. Né? É interessante, meus amados, quando nós chegamos nessa lição de número 9, porque até aqui nós estamos estudando vários avivamentos em várias partes do mundo. Mas finalmente chegamos numa lição muito esperada, muito desejada de ser estudada, porque ela justamente vem falar da nossa origem enquanto pentecostais. Quando eu falo nossa origem, nós brasileiros, que somos pentecostais, qual a origem do movimento pentecostal no Brasil? Então chegamos nessa lição maravilhosa para aprender sobre isso. Bom, sobre ainda o texto áureo, eu quero fazer uma pequena leitura de um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu achei bem interessante o suplemento que eles colocam na Bíblia, que fala o seguinte, olha, esse evento ocorre, o evento de Paulo impor as mãos e as pessoas falarem novas línguas. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte, esse evento ocorre cerca de 25 anos depois do primeiro Pentecostes, lá de Atos 2:4. Aquele Pentecostes que eles estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Consolador, esperando a promessa do Espírito Santo, serem batizados do Espírito Santo, em que eles foram batizados, cheios, falaram novas línguas. Esse momento aqui da história, do capítulo 19 de Atos, já se passaram cerca de 25 anos. É interessante a história, quando a gente vai lendo a história bíblica principalmente, ou história secular, nós temos uma ligeira impressão de que os fatos eles se sucedem quase que instantaneamente. Olha, Paulo saiu de um lugar, Paulo aceita Jesus no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele vai para Damasco, depois ele vai aprender de Deus, e aí, quando chega no capítulo 19, Paulo já está iniciando a sua terceira viagem missionária. Parece que isso foi na sequência. Só que, segundo os historiadores, segundo os pesquisadores, a análise do tempo que é feita mostra que nós estamos falando já de 25 anos depois do movimento pentecostal, do Pentecostes ter iniciado lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Esse é o primeiro ponto interessante. Mesmo assim, o padrão de recebimento por esses 12 homens da plenitude do Espírito Santo está conforme o modelo normal já apresentado por Lucas, no capítulo 8, versículo 5 ao versículo 24. Por uma questão de tempo a gente não consegue ler, mas depois você pode estar pesquisando a sua Bíblia também. No capítulo 5, versículo 24 de Atos, Lucas está destacando, escrevendo Atos, ele está destacando justamente que se repete aquele padrão que aconteceu. Como que acontece o movimento do Espírito Santo? As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, eles falam novas línguas, alguns profetizam, outros recebem dons, mas a evidência física inicial é o falar novas línguas. E novamente agora, 25 anos depois, o que o texto áureo fala para nós? Que impondo-lhes as mãos, Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E qual foi a evidência? E falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Outro ponto interessante sobre esse versículo. A primeira coisa que a gente percebe é que eles já tinham crido em Jesus e tinham nascido de novo.
Vamos acompanhar pelo texto áureo? Olha o que o texto áureo fala para a gente, texto de referência. Atos capítulo 19, se você não tem a revista, você pode ler na Bíblia. Capítulo 19, do versículo 1 ao 5, e eu vou ler até o 7, 2 versículos a mais do que o texto de referência. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. A Bíblia, na nova linguagem de hoje, ela vai dizer que Paulo passou pelo interior da Ásia, significa as regiões superiores. Quando nós vemos o mapa, quase todas as Bíblias têm um mapa lá da terceira viagem, primeira viagem, segunda viagem missionária de Paulo. Quando nós vemos o mapa da terceira viagem missionária de Paulo, nós vemos Paulo realmente passar por várias cidades no interior da Ásia e chegar em Éfeso, no capítulo 19 de Atos. Certo? E aí, o versículo 2, Paulo, quando chega e se depara ali com crentes, ele pergunta, disse-lhes, versículo 2, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Terceiro versículo, Paulo então lhe perguntou, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Qual que era o batismo de João? Batismo em águas, batismo por imersão. João estava à margem do rio batizando quando Jesus, Mateus, se não me falha a memória, capítulo 3, quando Jesus chega até ele e pede para que, e ordena que o João lhe batizasse. João, no primeiro momento, não quer, mas depois João entende o propósito de Deus, o propósito do seu chamado, ele então batiza Jesus para que se cumprissem as Escrituras. Então agora, Paulo, ao chegar a Éfeso, na sua terceira viagem missionária, Paulo se depara ali com cristãos, encontra cristãos e fala, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles respondem, nós nem sabemos o que é isso. Paulo então pergunta, mas vocês foram batizados como? Eles responderam, olha, nós fomos batizados no batismo de João. E aí o versículo 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. João batizava, mas João dizia, olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um que batizará vocês com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 6 vai dizer para nós. E impondo-lhes as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E o versículo 7, só para complementar, fala, estes eram ao todos uns 12 varões. Então o texto que nós estamos lendo, a terceira viagem missionária de Paulo, quero frisar isso novamente, ele acontece praticamente 25 anos depois. E a Bíblia, voltando para a Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentário do professor, algo interessante que ele fala, olha, depois de terem sido batizados em água, eles já eram batizados em água, Paulo impôs as mãos sobre eles e foram batizados no Espírito Santo. Terceiro, quando o Espírito Santo veio sobre eles, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Lucas não apresenta o derramamento do Espírito Santo como algo que se possa perceber somente pela fé. A pessoa foi batizada pelo Espírito Santo e Lucas relata em Atos que a pessoa, só pela fé, ele creu. Não. Lucas, pelo contrário, ele mostra que é uma experiência identificável e que pode ser comprovada objetivamente. Falar em línguas era a comprovação externa e visível que o Espírito Santo veio sobre os seguidores de Jesus. Achei muito interessante, porque na lição de domingo passado, quando Charles Parham começa a estudar com seus alunos lá na escola de Topeka sobre o Espírito Santo, eles chegam à conclusão. A evidência física é o falar em novas línguas. Essa é a evidência física. E novamente, corroborando com isso, nós temos Lucas falando, eles tiraram isso de trás da orelha? Não. Os alunos de Parham da escola de Topeka estudando a Bíblia, porque Lucas fala isso em várias partes. Inclusive aqui no versículo 6 do capítulo 19. Fala que Paulo impôs as mãos e eles foram batizados, começaram a falar. Sempre nós vemos essa referência em Atos. Começaram a falar novas línguas. Bom, esse é o nosso texto áureo. A introdução
É uma lição, como eu disse, muito longa, nós temos que passar um pouco mais rápido por alguns personagens, porque realmente é um tema muito extenso e é impossível realmente nós abordarmos todo de forma completa esse tempo no período de uma aula apenas. Bom, a introdução. Nessa lição abordaremos as primeiras experiências do batismo com o Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas no Brasil. Chegamos no Brasil. Estamos falando agora não mais da Rua Azusa, não mais de Topeka, não mais de outros avivamentos que ocorreram em Chicago, por exemplo. Não. Agora nós vamos falar nessa lição do batismo com o Espírito Santo e o avivamento pentecostal em terras brasileiras, na nossa origem. Bom, as experiências pentecostais de Gunnar Wingren e Daniel Berg antes da chegada ao Brasil, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo antes de chegar no Brasil. E a evolução do pentecostalismo com a chegada dos dois missionários em Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Tópico primeiro, ele vai falar sobre o que a gente chama, mas antes de falarmos do tópico primeiro, é interessante reforçar isso na introdução, que o objetivo hoje da lição a ser alcançado é entendermos como se deu esse início do movimento pentecostal no Brasil. Porque, volto a frisar, nós já estudamos sobre várias partes, inclusive nos Estados Unidos semana passada. Mas esses dois missionários que nós vamos falar em especial aqui, lá no tópico 2, vindos dos Estados Unidos, já tinham essa experiência pentecostal, eles já vieram batizados com o Espírito Santo. Não foram batizados com o Espírito Santo aqui. Mas o tópico primeiro, ele vai falar sobre o proto-pentecostalismo. Essa palavra proto-pentecostalismo significa que nós estamos falando de pentecostalismo antes de 1910. O que ocorreu de pentecostalismo nas terras brasileiras, antes de Daniel Berg, antes de Gunnar Wingren e antes de um outro personagem, que é o Francescon, que nós vamos também falar sobre ele mais à frente. Não vamos entrar aqui agora, mas lá mais na frente nós vamos entrar um pouquinho mais nesse outro personagem também. Então, proto-pentecostalismo ele pode ser também chamado como pré-pentecostalismo ou o pentecostalismo, pré-pentecostalismo histórico. Ou seja, aquilo que ocorreu antes da chegada, de fato, desse movimento pentecostal como nós conhecemos hoje. Então, estamos falando do período de antes de 1910. Olha o texto. Alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Wingren e Daniel Berg, como Fritz Max Schulat, Paulo Malaquias e Pedro Graudin, entre outros. Esses três vão ser citados pela revista. São casos que ocorreram antes de 1910, antes da chegada dos missionários suecos. Então nós vamos entrar um pouquinho. Então a ideia de proto-pentecostalismo é estudar justamente o movimento pentecostal, o que aconteceu, não digo movimento, como nós conhecemos hoje, mas a experiência pentecostal, o batismo com o Espírito Santo em terras brasileiras, antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Bom, 1.1. A experiência pentecostal de Fritz Max Schulat. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil. Quando nós falamos da história do Brasil, nós temos que nos lembrar que, primeiro, o Brasil tem algumas características diferentes de outras nações, desde a sua fundação, desde a sua origem histórica, é assim. O Brasil ele tem como característica ser um povo receptivo, ser um povo amigável. Hoje, por exemplo, nós temos povos de várias nações do mundo que se mudam para o Brasil fugindo de guerras, fugindo de perseguição religiosa, perseguição política, e várias. São os movimentos que nós chamamos na geografia de movimentos migratórios. Só que isso não é moderno, isso não é só de hoje. Hoje nós ouvimos muito falar de, por exemplo, da entrada, um volume de venezuelanos que mudam para o Brasil, fugindo de uma situação de dificuldade econômica. Nós não estamos falando, por exemplo, de uma coisa que é atual. Nós estamos falando que na história do Brasil nós temos vários desses movimentos. E um desses movimentos ocorreu justamente no meio do século XIX. Um grande movimento
da Europa para o Brasil. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, uma colônia em Juiz de Fora, de onde nós estamos falando, na sede da nossa igreja. Nós temos, por exemplo, aqui num bairro chamado Borboleta, na região Borboleta, Mariano Procópio, uma grande colônia de imigrantes alemães que vieram para a nossa cidade. Então nós estamos falando, próximo a essas datas aí também, nós estamos falando de movimentos de pessoas, principalmente da Europa, que atravessavam alguns países crise, outros países tinham perseguições religiosas aos cristãos, porque o Estado era muito ligado ainda às igrejas vinculadas ao Estado, Igreja Católica e outras igrejas, ortodoxas, por exemplo. E, nesse caso, muitos cristãos eram perseguidos, eles tinham que fugir de seus países. E um dos lugares muito procurado era o Brasil. Não só perseguição religiosa, mas também perseguição, questão de crise financeira. Muitos países da Europa, em alguns meados do século XIX, por exemplo, viviam alguns momentos de crise, guerras. Nós temos muitos conflitos acontecendo na Europa nesse momento. Então, o que acontece? Quando eu estou falando ali meados do século XIX, estou falando entre 1850 para frente. 1879, 1880, antes do século XX, antes de 1900. Então nós estamos falando aí de que num desses grandes movimentos que ocorreu um forte movimento populacional vindo da Europa, tópico 1.1, em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz Matschulat, vindo da Alemanha em 1893. Segundo a tradição, quem era esse pastor Fritz? Ele era um homem piedoso que já orava em línguas estranhas. Assim podemos falar da particular importância de Fritz para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas no Brasil. Quando ele vem para cá com seus pais, ele era criança, né? Não era nem adolescente ainda. E aí a história vai nos dizer, nós não temos muitos relatos, infelizmente alguns pioneiros assim nós não temos muitos relatos, mas a história vai nos dizer que ele vem para o Brasil e ele recebe então o batismo com o Espírito Santo no Brasil, antes de 1910. O comentário aqui do professor vai falar o seguinte, Israel Araújo, um grande autor da editora CPAD, que tem muitos livros publicados nessa temática do movimento pentecostal, da história do movimento pentecostal. Um deles é o Dicionário do Movimento Pentecostal, que é uma obra bem completa, bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, Fritz Matschulat nasceu em 27 de junho de 1879, ou seja, seus pais vindo para o Brasil em 1893, ele tinha praticamente 4 para 5 anos. Na Prússia Oriental, na Alemanha, hoje Alemanha. Veio para o Brasil com seus pais em setembro de 1893, indo residir na cidade de Formosa, no Rio Grande do Sul. Fritz Matschulat foi pastor em Porto Alegre entre 1909 e 1920 e atuou como missionário itinerante entre 1921 e 1923, assumindo o pastorado da igreja em Panambi, onde presidiu de 1924 a 1949, ou seja, a história de Fritz. Ele foi um pastor bastante piedoso e fervoroso, e segundo dizia uma das suas filhas, seu pai, quando orava, entrava em seu quarto e fechava a porta para buscar a Deus. Ele não orava em alemão, nem tampouco em português, ele orava em línguas estranhas. Ou seja, nesse período inicial, a experiência de Fritz, nós não temos detalhes assim, exatidão desse período de tempo, quando de fato ele foi batizado no Espírito Santo no Brasil. Nós não temos muitos relatos, mas para nós era então, até então, para a maioria dos nossos pentecostais, é um nome desconhecido, mas que teve uma atuação em solo brasileiro, um servo de Deus, um pastor de origem também batista, que pregava a palavra de Deus e ele teve a experiência do Espírito Santo aqui em terras brasileiras. Esse é um ponto 1. A gente vai avançar um pouquinho mais rápido no tópico primeiro, para chegarmos no tópico 2 e tomarmos um pouquinho mais de tempo no tópico 2 em especial. Então nós temos o primeiro personagem que surge aí, que é o Fritz Matschulat, pastor Fritz Matschulat, um alemão que migrou para o Brasil junto com a sua família, e ele justamente
foi um dos primeiros a receber o batismo com o Espírito Santo. Bom, vamos lá. 1.2. A experiência pentecostal de Paulo Malaquias, um outro personagem também que faz parte desse período proto-pentecostalismo. Ainda entre os proto-pentecostais no Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos e começou prontamente a dar depoimento de sua salvação a todos quanto ele encontrava. O interessante da história do pastor Paulo Malaquias, ele tinha uma veia evangelizadora muito forte, um desejo de evangelizar muito grande. E logo assim que ele aceita Jesus, ele começa a falar para todas as pessoas que ele encontrava sobre Jesus, sobre a salvação, sobre Jesus Cristo. Começou a dar depoimento da sua salvação, testemunho de sua salvação, com todas as pessoas que ele encontrava. Malaquias, então, pastor da Igreja Batista de Ramada, no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. Vamos lembrar que os missionários Daniel Berg e Navinho só chegaram finalzinho de 1910, novembro de 1910. Até então, as pessoas não sabiam explicar esse fenômeno. Eles não tinham esse conhecimento, né? O comentarista coloca aqui uma citação do pastor de Emílio Conde. Na época, ele mesmo não sabia que aquela extraordinária experiência tratava com o batismo com o Espírito Santo. Somente mais tarde, quando entrou em contato com a Assembleia de Deus e se uniu a ela, foi que ele entendeu, que ele compreendeu que as experiências eram genuinamente pentecostais. Então ele foi batizado com o Espírito Santo, mas ele não entendia o que estava acontecendo de fato. Paulo Malaquias foi um pregador diferente dos outros. Todos afirmaram e reconheceram isso, porém ninguém sabia explicar o sucesso da sua pregação e a forma que ele usava para apresentar a mensagem, que não coincidia com a de outros pastores batistas, ou seja, ele era um pastor batista. No meio das suas pregações ele era diferente dos outros pastores e ninguém sabia entender o porquê. Ele foi pastor de diversas igrejas e descobriu indícios que nessas igrejas havia crentes pentecostais, por crença e convicção, mesmo que tais membros não tivessem tal nome. Não eram conhecidos como pentecostais, mas ele teve a experiência de conhecer algumas pessoas que eram sim, que haviam recebido a experiência do Espírito Santo. Bom, nós podemos ver, meus irmãos, que nomes assim, que nós não tínhamos conhecimento, nomes que a gente cita pouco, né? A gente fala muito do Pentecostes no Brasil a partir de 1910, 1911, ali para frente, quando começa a surgir os rudimentos do que foi se tornar depois a Assembleia de Deus no Brasil. Mas nós não podemos deixar de destacar que já havia algumas experiências, sim, aqui nas terras brasileiras. E uma terceira referência que o comentarista da revista coloca para nós, no 1.3, a experiência pentecostal de Pedro Graudin. Pedro Graudin nasceu em Riga, na Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, no porto de São Francisco, Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias. Lembra que nós acabamos de falar da migração? Aqui nós estamos falando em que em 1900, o pastor Graudin, Pedro Graudin, com mais 300 famílias, desembarcaram no Brasil. As experiências pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações de batismo com o Espírito Santo, com a proeminência de línguas estranhas e do recebimento de profecia no Brasil. É uma das mais remotas histórias que nós temos relatos. Pastor da igreja Leto Batista de Guaramirim, uma igreja da Letônia Batista, Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade, Graudin passou a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus. Novamente, um pastor que não tinha esse conhecimento, recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, mas ele só vai ter um aprofundamento, um conhecimento maior quando ele se encontra com outros irmãos também que fazem parte do movimento pentecostal. E isso vai acontecer no caso do pastor Graudin em 1933. Tá? Já havia mais de 33 anos, mais ou menos, que ele já morava no Brasil. Bom, um comentário também que é feito, que Ismael dos Santos, o irmão Graudin, Pedro Graudin, jamais viu alguém falar em línguas e profetizar.
Olha o agir de Deus. A presença de Deus era tão real que às vezes o pastor Graudim era surpreendido pela sua própria voz. Não tinha profeta. Não tinha mais ninguém com dons do Espírito Santo. Ele foi batizado do Espírito Santo, mas não tinha ninguém com dom de profecia, ou com dom de interpretação de línguas, por exemplo. E às vezes ele orando, falando em línguas, ele era surpreendido com a sua própria voz, entregando mensagens proféticas do coração de Deus para o seu coração. Olha o agir de Deus na vida desse homem. Não tinha profeta e Deus queria transmitir sua mensagem para ele. Deus usava a sua própria boca. Bom, a experiência que você está passando, em uma das mensagens foi: a experiência que você está passando é o prenúncio de uma grande família. 2 décadas depois, o irmão Pedro compreenderia que a grande família era o povo pentecostal que surgiu no Brasil. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui no desenrolar da história, nesse tópico primeiro, que a gente passou de uma forma muito sucinta, muito rápida, nós estamos vendo o desenrolar da história do proto-pentecostalismo, ou seja, aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que viveram a experiência do Espírito Santo antes, de fato, da chegada de Daniel Berg no Narvin, por exemplo, que é o que nós temos hoje como referência de movimento pentecostal em terras brasileiras. Nós estamos falando aqui no tópico primeiro de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais. Muitos deles que tiveram, citamos 3, mas provavelmente outros receberam também. Muitos deles não sabiam nem identificar o que estava acontecendo. Começava a orar, era cheio do Espírito Santo, falava em línguas e não entendia. E no caso do pastor Pedro aqui, que interessante, que ele próprio às vezes se assustava com mensagens vindas de Deus diretamente para ele. Porque não tinha outro profeta, não tinha pessoas que pudessem ali ser usadas por Deus para profetizar para ele. Esse então foi o tópico primeiro, que trata sobre o próprio pentecostalismo. Bom, a partir do tópico 2, a gente já começa a usar um pouco mais a expressão de movimento pentecostal. Por quê? Vamos comparar nos Estados Unidos? O que estava acontecendo nos Estados Unidos lá no movimento da Rua Azusa, por exemplo, em Chicago e vários outros lugares dos Estados Unidos que tinham movimento pentecostal? Várias e várias pessoas iam às igrejas, existia um movimento organizado, uma igreja já pentecostal, já tinha uma igreja. A Rua Azusa, por exemplo, a Missão da Fé Apostólica na Rua Azusa, lá com o pastor William Seymour, ela na verdade era uma igreja já pentecostal. Era uma igreja cristã pentecostal. Por quê? Ela foi organizada dessa forma, ela já buscava o batismo do Espírito Santo. Nas terras brasileiras, nós não tínhamos igrejas pentecostais. Nós tínhamos as chamadas igrejas tradicionais. Igrejas que não aceitavam, vamos assim dizer, os dons do Espírito Santo, em forma de movimento do Espírito Santo, a experiência, vamos tratar como experiência com o Espírito Santo. Só que, mesmo dentro dessas igrejas, várias pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Nos Estados Unidos, que eu estava comparando, aqui até 1910, nós estamos falando de uma pessoa ou outra, um caso ou outro que Deus usava, Deus enchia, batizava no Espírito Santo. Lá nos Estados Unidos, entre 1906 e 1909, já está acontecendo movimento, igrejas pentecostais surgindo, movimento pentecostais, cruzadas pentecostais, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo em grande quantidade. A efusão do Espírito mesmo, como foi profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 8. Aqui não. Nós citamos 3 exemplos isolados, mais alguns outros que podem ter ocorrido. Mas o tópico 2 vem falar dos precursores do pentecostalismo no Brasil. Agora sim nós podemos falar que a partir daqui, a partir desse movimento aqui, começamos a ter o que a gente chama de movimento pentecostal. As igrejas, surgindo igrejas pentecostais, surgindo pessoas que são batizadas no Espírito Santo e fazem parte de uma igreja que é pentecostal. Bom, vamos para o texto. Tópico 2. Os precursores, aqueles que começaram o pentecostalismo no Brasil. No ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo chegam ao Brasil vindo dos Estados Unidos. Então nós estamos falando agora de pessoas que já tinham tido essa experiência lá. Por quê? O que estava acontecendo? Aqui é 1910,
Mas lá, desde principalmente 1906 ali, tinha um grande movimento pentecostal já acontecendo, várias igrejas já com um trabalho pentecostal. Aqui não. Aqui, como nós falamos, tópico primeiro, uma outra pessoa. Bom, chega então vindo dos Estados Unidos anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, ou seja, o fundador da congregação cristã no Brasil. Ele era de uma origem presbiteriana ortodoxa. E também vieram os suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que organizaram as Assembleias de Deus no Brasil. Bom, qual que é a grande diferença, principalmente desses 3 pastores que chegaram no Brasil? A grande diferença é que eles já vieram, principalmente o Luigi Francescon, e já iniciam um trabalho de fato pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wingren vou deixar para frente, nós vamos falar disso em tópico 2 ainda no 3. Uma coisa interessante é que nós vimos na lição de domingo passado, e a história completa isso para a gente, que todas as pessoas que tiveram essa experiência nos Estados Unidos, né, essa origem das pessoas, o próprio Luigi Francescon, apesar de ser italiano, ele vem também dos Estados Unidos. Eles tiveram essa experiência, principalmente Daniel Berg e Gunnar Wingren, na igreja de William Durham, em Chicago. Inclusive, por lá também passou a fundadora da Igreja Quadrangular. Ou seja, várias e várias igrejas pentecostais tiveram sua experiência pentecostal na igreja do pastor William Durham, em Chicago. Então não tinha só um movimento em Los Angeles, na Rua Azusa. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de Daniel Berg, Gunnar Wingren e Luigi Francescon, que vieram justamente de Chicago, dessa região, Chicago, da igreja do pastor William Durham. Bom, outro ponto interessante, faltou destacar essa data, desde 1880 nós temos relatos de línguas estranhas no Brasil, oriundos principalmente de diferentes igrejas batistas, tá? Que era a igreja que tinha um movimento maior no Brasil, tinha mais crescido no Brasil nessa época. Bom, o tópico 2.1, a experiência pentecostal de Gunnar Wingren. Então nós vamos falar no tópico 2 da experiência pentecostalismo no Brasil. Mas quem que começa esse movimento que se tornou o maior movimento pentecostal do mundo no Brasil foi justamente Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tópico 2.1 nós vamos falar um pouquinho, só um pouquinho, porque não dá para a gente abraçar tudo, informar tudo, mas um pouquinho da história, da experiência pentecostal de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren foi um missionário evangelista pentecostal sueco, a origem dele era sueca. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Experiência que ele relatou com particularidades no Diário Pioneiro, um livro muito indicado, inclusive, Diário Pioneiro, que é um livro das biografias de Gunnar Wingren, muito interessante, que ele passa a destacar, datada de 1º de abril de 1930, lá na página 18. Wingren relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Na carta, Wingren descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Então ele valorizava muito o ministério feminino, e essa é uma ênfase que a gente precisa dar, porque ele faz questão de destacar isso, que ele foi conduzido por... a história vai destacar que ele recebeu a palavra de Deus, apesar de uma origem cristã, mas ele ficou um tempo um pouco afastado da presença do Senhor. Ele vai receber então a pregação através de uma irmã, ele relata isso. Depois, quando ele estava na igreja batista sueca, lá em Chicago, numa conferência, ele também foi convidado pelas irmãs para receber a oração do batismo, e as irmãs intercederam por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo. Jesus batizou, mas as irmãs estavam lá orando, pedindo a Deus para que o batizasse. Bom, complemento, o professor fala o seguinte: ao buscar a promessa pentecostal, Wingren já estava convencido de que a sua experiência, ou sinal físico, é o falar em línguas desconhecidas. Ele havia estudado sobre isso, já havia pesquisado, já tinha entendido que seria
essa forma de expressão. Isso é explicado por ele num artigo escrito em 1909, no jornal Boa Semente. Nesse periódico, Wingren deixa clara sua convicção sobre o falar em línguas como evidência do Espírito Santo. Então nós estamos falando que Wingren, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele já tinha essa convicção. A experiência pentecostal de Wingren é interessante, que assim como a história de vários jovens suecos daquela época, a Suécia vivia uma crise econômica muito forte na virada do século. Um pouco antes da virada, ela vivia um período de crise econômica. E muitos dos seus jovens, ela tem uma população pequena, estima-se que boa parte da sua juventude deixou o seu país e muitos deles estavam migrando para os Estados Unidos, atrás de novas oportunidades. Muitos também foram para os Estados Unidos, como o caso de Wingren, para estudar, formar no seminário teológico. É interessante que Wingren, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, assim como Daniel Berg, com vários outros, na igreja lá batista sueca do pastor William Durham. E esse pastor, a história vai dizer que em 1907 ele vai até a rua Azusa, onde ele também é batizado, para ele entender como é que era esse movimento, para ele receber também esse movimento pentecostal. A história de Wingren, irmãos, ela é bem interessante porque Wingren, ele, quando se forma no seminário, ele coloca a sua vida à disposição do Senhor para fazer obra missionária. Ele pede para que seja mandado. E aí a igreja batista, que ele fazia parte, ele era um pastor batista, uma igreja tradicional, decide então enviá-lo para a Índia, justamente com a sua noiva na época. Mas ao orar, ao buscar a presença de Deus, ele tem a confirmação da parte de Deus que não era para ele ir. Ele então vai lá e pede para que não seja enviado. Na época, sua noiva até terminou com ele, porque ela não concordava com a decisão dele, ela queria ir para a Índia conforme eles tinham combinado. Bom, são vários relatos aí da vida de Wingren, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele no 3 também. 2.2, vamos mudar um pouquinho o personagem agora, nós vamos falar de Daniel Berg. Daniel Berg foi um pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wingren, iniciou o movimento que deu origem à Assembleia de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e, posteriormente, retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Lewi Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após o desperdício de seus pais, em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu a sua oração, selando ele com a promessa. É interessante que, como é que é a história de Daniel Berg? Ele é um jovem que ele sai da sua terra, com 17 anos. Ele foi batizado na igreja batista, tá, com 15 anos, juntamente com Lewi Petrus, que era o seu amigo de infância, de adolescência. Os dois foram batizados com 15 anos. Ele então decide deixar a Suécia e ir para os Estados Unidos atrás de uma melhor condição de vida, um melhor emprego, uma melhor condição, porque realmente ele via que para jovens naquela época não tinha muitas oportunidades na Suécia. Ele vai, fica um longo tempo, nos Estados Unidos, em torno de 7 anos, depois ele volta para visitar os seus pais. Quando ele volta para visitar os seus pais, ele resolve ir na casa, passa lá um tempo com seus pais, depois ele vai de novo para os Estados Unidos e de lá para o Brasil. Mas quando ele vai visitar os seus pais, ele resolve fazer uma visita à casa da família do seu amigo de infância, Lewi Petrus. E a sua mãe então disse que ele, na verdade, não estava mais morando naquela cidade, ele tinha mudado para uma outra cidade, pastoreando uma igreja. E sua mãe até insistiu, vai, faz uma visita, ele vai gostar e tudo, ele é seu amigo. Ele resolve então até essa outra cidade. E o que estava sendo pregado naquele dia? Lewi Petrus estava justamente pregando sobre a experiência do Espírito Santo, a experiência pentecostal. Porque ele já havia recebido o batismo do Espírito Santo, ele tinha passado já por essa experiência. Ao pregar sobre isso, o coração de Daniel Berg se mostra interessado e começa, depois do culto ele vai conversar com o seu amigo, e ele começa então a ter interesse, desejo no seu coração a ler a Bíblia, orar, de buscar pelo batismo com o Espírito Santo, ser cheio com o Espírito Santo. E aí ele volta de novo para os Estados Unidos, nesse retorno, então ele recebe a promessa, depois de orar bastante, pedindo a Deus, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui de
dois personagens suecos, que até então não se conheciam, Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas que eles vão se encontrar numa conferência na Igreja Batista Sueca, em Chicago. Bom, o comentarista coloca justamente isso aqui, que ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, que o apresentou a doutrina do Espírito Santo. O comentarista coloca no suplemento que é o seguinte: chegando à igreja do amigo Léo Petros, igreja batista de uma cidade com um nome muito difícil que eu não vou ler agora, não vou me arriscar a ler, encontrou-o pregando. Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou ser favorável. Em seguida, despediu-se de seus pais. Ele voltava para os Estados Unidos para trabalhar. Ele ficou um tempo lá com seus pais. Ele veio na primeira vez, conseguiu emprego, conseguiu estudar, conseguiu se tornar um fundidor, metalúrgico, se especializou nessa parte. Depois ele voltou para visitar seus pais. Depois desse tempo que ele ficou lá com seus pais, ele estava retornando de novo para os Estados Unidos para continuar para trabalhar. E aí, quando ele retorna, então, em meia viagem de retorno, Daniel orou com insistência, pedindo o batismo do Espírito Santo. Ao se aproximar do território norte-americano, sua oração foi respondida. Então, nós vimos agora dois personagens que nós já ouvimos falar bastante: Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas temos um terceiro personagem também que foi extremamente importante, que é justamente o amigo de Daniel Berg, o pastor Léo Petros. E o 2.3 vai falar justamente sobre isso, a experiência pentecostal de Léo Petros. O pastor sueco Léo Petros desempenhou um papel decisivo na formação e no desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil. Por que disso? Uma vez que ele influenciou primeiro diretamente Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Mas não foi só por isso. O comentarista coloca para nós um suplemento sobre a história dele, que é interessante, que fala: por ele ser o pastor da principal igreja sueca, responsável por envio e sustento de missionários na Assembleia de Deus no Brasil. Quando a obra da Assembleia de Deus no Brasil começa, o movimento pentecostal com Daniel Berg e Gunnar Wingre, não tinha tantos obreiros. Era necessário formar obreiros ainda. Algumas pessoas vieram da Igreja Batista, já eram crentes, mas muita gente era nova convertida. Então, a demanda da obra era muito grande. Começou a crescer, espalhar muito rápido a obra. Porque a Assembleia de Deus, principalmente, ela começa a crescer no meio das pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas, que era o evangelho que se aproximava dessas pessoas, no idioma deles, na língua que eles entendiam. Uma dinâmica de culto mais próxima, uma liturgia de culto mais próxima ao que era possível para aquelas pessoas mais carentes se sentirem abraçadas, se sentirem confortáveis de participar. Bom, ocorre um crescimento muito grande, e aí o que precisa? De novos missionários, novos casais de missionários. Nós temos vários deles que vieram justamente da Suécia. O pastor Léo Petros, então, ele é responsável por enviar muitos missionários para ajudar o trabalho da Assembleia de Deus no Brasil, que estava iniciando. Com isso, Gunnar Wingre, em gratidão, foi à Suécia convidá-lo para participar da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, realizada na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte, em 1930. Isso, em setembro de 1930. A reportagem do Mensageiro da Paz, que saiu em dezembro de 1930, noticiou: pastor Léo Petros pregou com o intérprete todas as noites. As mensagens foram simples, mas acompanhadas da graça do Espírito Santo. Então, esses dois missionários que chegaram ao Brasil, que iniciaram o trabalho, que o tópico 3 justamente vai entrar um pouquinho mais nesse ponto, que iniciam então o trabalho pentecostal, o movimento pentecostal no Brasil, eles vêm então dos Estados Unidos, eles se encontram numa conferência e eles são direcionados pelo Espírito Santo de Deus a virem para o Pará. E quando eles chegam ao Brasil, eles começam então a pregar a experiência pentecostal que eles já tinham recebido lá de Chicago. Já estavam vindo com essa experiência pentecostal. E aqui eles começam a pregar justamente sobre isso. Então, por isso que a partir do tópico 2 nós falamos de movimento pentecostal. Porque agora não são mais pessoas isoladas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Nós estamos falando de fundação de igrejas, organização de igrejas já pentecostais em solo brasileiro.
como o caso da Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, que é o nosso caso em questão aqui. Bom, esse foi o tópico 2. Rapidamente, tópico 3, para nós encerrarmos. Vem falar do avivamento pentecostal no Brasil. Olha que interessante. O tópico 1 fala, então, do proto-pentecostalismo. Pessoas que foram batizadas antes dos missionários, desse pentecostalismo, movimento que nós estamos falando. O tópico 2 já vem falar de 3 personagens que não só iniciaram, mas eles trabalharam nesse movimento, seja com envio de missionários, como o caso do pastor Léo Petros, ou seja, evangelizando mesmo, fundando igrejas, como o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingre. O 3 vai fechar esse entendimento falando do avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. A história diz isso para a gente, né? A história relata esse crescimento exponencial, um crescimento muito rápido. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Como é bom saber a nossa história. Como é bom estudar a nossa história. Como é bom saber que foi direcionada pelo Senhor. Como é bom saber que nós podemos fazer parte de uma igreja que foi fundada debaixo de oração, debaixo da direção do Senhor, para atingir um povo, até então, não tinha esse conhecimento do avivamento do movimento pentecostal, como nós conhecemos nos dias de hoje. Bom, o 3.1. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho em uma terra desconhecida, denominada Pará, foram até a biblioteca a fim de pesquisar o lugar citado por Deus na profecia. Após constatar que se tratava de um estado no norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, incendiados pela chama pentecostal. Assim, logo surgiria um movimento que mudaria a realidade espiritual do país. 3.1. É muito interessante, meus irmãos, quando nós estudamos a história e vemos o direcionamento da parte de Deus, porque Gunnar Wingre, quando ele então decide não ir fazer missões na Índia, e ele começa a sentir o desejo no coração de buscar o batismo do Espírito Santo, e ele vai na conferência de Chicago batizado, ele recebe, antes disso, uma profecia de uma irmã que disse para ele que Deus o queria no campo missionário. Ele iria fazer missões, mas somente iria fazer missões depois que fosse selado, depois que recebesse o batismo com o Espírito Santo. Olha o cuidado de Deus com a vida de Gunnar Wingre. Talvez aos olhos humanos, ele até perdeu a sua noiva da época por isso, que ela não compreendeu. Aos olhos humanos, o melhor para eles naquela época era ir para a Índia, fazer missões enviadas pela Igreja Batista Americana, Convenção Batista Americana. Mas ele sentiu no coração o desejo de retroceder e não aceitar esse compromisso. Bom, e aí então ele recebe uma profecia de que Deus e Jesus iria batizá-lo com o Espírito Santo primeiro, depois ele seria enviado para o campo missionário. Era da vontade de Deus que isso acontecesse. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Antes disso, um ponto interessante. Ele, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio, ele recebe também de um dos membros dessa igreja batista em Chicago a segunda profecia. Eu estou falando da igreja batista, mas estou falando da igreja batista aqui já pentecostal. Uma igreja batista que já não era dos moldes tradicionais. Tá? Ela fazia parte, era uma igreja batista sueca nos Estados Unidos. Então a origem dela já era pentecostal. Gunnar Wingre, então, e Daniel Berg, principalmente Gunnar Wingre, recebe uma outra profecia. Que Deus queria que eles fossem para o Pará. E aí, eles nem sabiam onde ficava o Pará, nem tinham esse conhecimento. O que era Belém do Pará na época? A gente vai estudar na história do Brasil que nesse período a gente tem um grande crescimento populacional naquela região, tinha muita pobreza, muita doença, mas aquela região de Belém do Pará a gente tem um grande crescimento populacional devido à extração do látex, da borracha, da seringueira. Tinha muita plantação de seringueira naquela região, uma árvore daquela região nativa. Isso faz com que muitas pessoas comecem a se mudar para aquela região.
Mas mesmo com esse movimento econômico começando a acontecer da extração, era uma cidade muito pobre, né? Muitas pessoas vivendo à margem da sociedade, muitos alcoolizados, muitas pessoas viviam embriagadas, viviam na sarjeta mesmo, na pobreza. Mais tarde também nós temos a crise da borracha, a crise do látex, da seringueira, e essa crise fez com que agravasse ainda mais a situação daquela região amazônica. Mas eles não conheciam, inicialmente não associaram que lugar que era. Apesar do Brasil já ser um exportador nessa época de borracha, basicamente eles não tinham esse conhecimento, porque o objetivo de vida deles, quando nós estudamos a história deles, a biografia deles, era estudar a palavra de Deus, era dedicar ao crescimento espiritual, era dedicar ao entendimento da palavra de Deus. Bom, o comentarista coloca aqui então que eles vão até uma biblioteca da cidade, né? Na época não tinha Google, né? Não tinha. Hoje eu abro o celular, não sei qual cidade, eu jogo no Google, ele me fala qual país pertence, se eu clicar no Maps ele já abre o mapa daquela cidade, se eu quiser saber como eu chego naquela cidade, se é por voo, se é por terrestre, se é por carro, avião, ônibus, de qual forma, o Google já vai me direcionar. Na época não tinha isso. Eles então vão até a biblioteca da cidade. E tem mais. Quando Deus usa o profeta Adolfo Udim para falar com eles, que eles iriam preparar, Deus ainda dá uma demonstração do idioma que era falado no Brasil. Do idioma que era falado em Belém do Pará, que era o nosso português. Quando eles descem do navio, eles começam a ouvir as pessoas conversando nessa região que eles chegaram no Brasil, eles mais uma vez tiveram certeza, porque eles lembraram lá da profecia, do idioma que eles ouviram sendo falado aqui também, quando eles chegaram nas nossas terras. O comentarista coloca aqui que o começo do ministério assembleano no Brasil ocorreu através de 2 homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao solo brasileiro após receberem palavra profética, enquanto estavam nos Estados Unidos ainda, e que deveriam ir ao Pará. Para melhor entendermos essa convocação divina, esses homens nem sequer sabiam onde ficava o Pará, que nós acabamos de falar, que era uma cidade no norte do Brasil. Eles nem tinham conhecimento de que lugar é esse. O mais interessante, meu irmão, é que Deus também disse para eles também profecia, antes de eles virem, que o lugar seria difícil, que eles sofreriam para se adaptar com a comida, com o clima, com as enfermidades. O próprio Gunnar Wingre sempre teve a saúde muito abalada, pegou várias enfermidades típicas aqui do Brasil várias vezes, e isso até, claro que tudo tem um controle de Deus, mas fisicamente até afetou ele muito, abreviou talvez a sua vida física nessa terra, justamente pelo fato das muitas enfermidades que ele adquiriu no campo missionário. Sua saúde era mais fragilizada. Bom, então Deus falou para eles que eles viriam para o Brasil, que sofreriam, seria um lugar difícil, mas que nada lhes faltaria se eles confiassem. 3.2, antes, né, de chegar 3.2, e para eles chegarem até o Brasil, nós temos vários relatos que eles precisavam de $90 para as passagens, e eles não tinham dinheiro. Quando eles receberam o dinheiro, Deus então orientou que eles deveriam doar aquele dinheiro para um jornal que estava sendo escrito numa igreja. Tem vários e vários contextos que aconteceram na biografia deles até que eles de fato chegassem no Brasil, que é o 3.2, as primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre foram acolhidos no porão da primeira igreja batista. Chegaram no Brasil, não conheciam ninguém, não falavam português, e aí eles, uma família que falava inglês, vindo com eles no navio, encontrou com eles na rua, desceram do navio e falaram, mas nós vamos para onde? Vamos começar a seguir o povo. Começou a seguir o povo. Na direção que o pessoal estava indo, eles foram também, saindo ali do cais do porto. E eles encontraram uma família que eles tinham conhecido no navio. E essa família, então, falou, a gente está indo para o hotel tal. Vocês não querem ir com a gente? Foram, então, para o hotel, mas não tinha muito dinheiro. E no dia seguinte, eles, então, através de um jornal que tinha lá na cidade, publicado por um pastor metodista, esse pastor metodista falava inglês também, eles vão até esse pastor metodista, então, como eles eram batistas, declararam sendo batistas, levou eles até a igreja batista, onde o pastor batista também
sabia falar o idioma deles. E ali eles são convidados, então eles podem morar no porão, nos fundos da igreja. Tá? Um lugar apertado, um lugar quente, mas era o que tinha preparado para eles naquele momento. E lá na primeira igreja batista, no porão da primeira igreja batista, e lá eles pregaram sobre a doutrina pentecostal. Eles vieram com a doutrina pentecostal já dos Estados Unidos. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, 3, 9. Foi então que em junho de 1911, a 1h da manhã, em uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, na cidade de Belém, a irmã Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Esse fato gerou uma discussão na igreja, que culminou com a expulsão de 19 membros, inclusive Daniel Berg e Gunnar Winger. Por quê? Eles começaram a pregar a mensagem pentecostal. Ao pregar a mensagem pentecostal, orarem, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Mas eles faziam parte de uma igreja que aqui no Brasil era tradicional, não aceitava que os dons do Espírito Santo são para os dias atuais. Né? Entendiam que os dons do Espírito Santo eram só para os dias dos apóstolos. Isso causou uma certa discordância na igreja, uma confusão. Eles foram, então, juntamente com mais alguns irmãos, ficaram por 7 meses na igreja batista, depois eles foram expulsos. E ao serem expulsos, esses irmãos que foram expulsos, que a igreja decidiu expulsá-los, porque eles aceitaram a fé pentecostal, iniciaram, então, um novo trabalho, né, que inicialmente dá-se o nome de Missão da Fé Apostólica e depois, em 1918, é registrado como Assembleia de Deus do Brasil. Bom, para nós finalizarmos, né, já estamos caminhando para o final, 3.3, então, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Como eu falei lá no início, infelizmente o tempo é muito corrido, a gente tem que passar de forma muito sucinta. Mas temos muitos livros, temos os Memórias de Daniel Berg, o Diário Pioneiro de Gunnar Winger, nós temos Histórias da Assembleia de Deus no Brasil, do Emílio Conde, todos eles são editados pela editora CPAD. Nós temos também o Dicionário do Movimento Pentecostal, o pastor Israel de Araújo, também trata, Israel de Oliveira, perdão, que fala muito sobre esse movimento pentecostal, os precursores, bem interessante. São todos livros aconselhados aí para os irmãos terem mais informação. 3.3, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após seu surgimento em Belém, no Pará, em 1911, a princípio como Missão da Fé Apostólica, nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus no Brasil. Em pouco tempo, a missão que nasceu em Belém do Pará alcançou muitas vilas e cidades, até chegar aos grandes centros urbanos do Brasil, e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. O Bispo Ides coloca aqui de complementário que as Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira, aqueles que estavam à margem da sociedade. Por quê, meus irmãos? Vamos lembrar quais são os pilares do movimento pentecostal. É justamente uma vida de santidade, uma busca pela presença de Deus e pregar que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele cura, que Ele transforma. Então, em Belém do Pará também, existiam muitas pessoas, a história vai nos dizer que existiam muitas pessoas naquela época procurando tratamento médico, porque saiu um boato nas redondezas, era a maior cidade ali da região, muitas regiões ali eram ilhas, e tinha saído um boato que aquelas tinham descoberto uma planta que curava a lepra lá em Belém do Pará. Então muitas pessoas doentes daquelas regiões foram até Belém do Pará atrás da cura dessa planta. Não acharam a cura da planta, mas acharam a cura espiritual e física através da palavra de Deus. Então, especialmente no meio das populações mais simples, aqueles desprezados pelas sociedades, é que a Assembleia de Deus cresceu bastante. Porque eram pessoas, às vezes, enfermas, pessoas que precisavam de uma libertação, pessoas que eram embriagadas. O movimento pentecostal da Assembleia de Deus cresce muito no meio dessas pessoas no primeiro momento. A história mostra que os bravadores Daniel Berg e Gunnar Winger enfrentaram muitos problemas, como o obstáculo do idioma. Falar de idioma. Eles não tinham dinheiro, e chega um determinado momento que Daniel Berg então propõe, olha, eu preciso trabalhar, eu vim como fundidor,
eu vou procurar emprego numa metalurgia. Primeiro momento, o Gunnar resiste e tal, mas eles chegam à conclusão que seria melhor para eles. Daniel Berg, então, vai trabalhar. E com o dinheiro que ele ganhava, ele conseguia pagar uma professora de português que ensinasse durante o dia o português para Gunnar Ving. E Gunnar Ving ensinava para Daniel Berg à noite tudo aquilo que ele aprendia durante o dia. Essa era uma barreira que eles tinham que romper. Outra barreira, os riscos das florestas. Irmãos, quando você lê as memórias de Daniel Berg, né, as biografias de Daniel Berg, quantas aventuras, né? Quantas vezes ele foi ameaçado por cobras, onças, pessoas querendo fazer o seu mal no meio das florestas. Quantas vezes Deus deu vários livramentos para ele, indo para aquelas ilhas, para aquelas aldeias, pregar a palavra de Deus. Aos males tropicais, perseguições, males tropicais, doenças tropicais. Eles eram europeus, não estavam acostumados com o nosso clima, não estavam acostumados com a nossa realidade. Então, principalmente na região amazônica, muitas doenças tropicais, eles sofreram muito com isso. E também perseguições, muitas perseguições. Muitas vezes eles tem relatos que eles precisavam fazer batismos no rio, porque não tinha condição de construir um tanque batismal, iam fazer batismo no rio, uma distância longe da igreja, e eles precisavam quase que escondido, porque se os inimigos descobrissem, queriam persegui-los, ameaçavam com armas, com facas. Existem relatos até de momentos que eles foram obrigados a lavar cemitérios, como forma de humilhação que a polícia fez com eles, porque eles estavam pregando o evangelho. Temos muitos relatos. Momentos que, por exemplo, estavam acontecendo batismos de pessoas querendo que as onças o atacassem. Então, é bem interessante esse momento, esse direcionamento, mas tudo direcionado por Deus. Foi assim que cresceu a Assembleia de Deus no Brasil. Além das penúrias pelas quais sobreviveram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria as suas necessidades. Então, tudo isso que nós falamos no dia de hoje, nessa lição maravilhosa, e nós falamos apenas uma parte muito sucinta de toda essa história. Tudo isso tem um direcionamento direto da parte de Deus, sem ser enviados, sem ajuda financeira, mas confiando na promessa daquele que é fiel, que prometeu e que cumpriu. Então nós possamos continuar valorizando uma lição como essa, irmãos. É para glorificar a Deus e também para valorizarmos a nossa origem histórica. Porque muitos pioneiros entregaram suas vidas, deram as suas vidas, sofreram males, sofreram perseguições e muitas coisas para que o Evangelho crescesse na nossa nação, para que a nossa nação se tornasse um celeiro para o mundo e para que a nossa nação, em especial a Assembleia de Deus, se tornasse o maior movimento pentecostal do mundo. Conclusão: a experiência pentecostal chegou ao Brasil, antes mesmo de Gunnar Ving e Daniel Berg. Mas foram eles que nos trouxeram a chama do avivamento, a expansão daquele movimento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo na história das Assembleias de Deus no Brasil. Amados, que Deus em Cristo Jesus continue acendendo essa chama em nós. O subtítulo dessa revista é A Chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E que nós possamos ser todos os dias cheios dessa chama pentecostal, que possamos também incendiar o mundo. A lição de número 10, ela vai falar do movimento pentecostal e o neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Então vai dar uma sequência nessa história que nós falamos hoje. Vale a pena os irmãos não perderem essa lição. Quem estiver disponibilidade de ir nas nossas igrejas fisicamente ou no nosso canal do YouTube, todos os domingos às 10 horas da manhã. Amados, que Deus continue te abençoando sua casa, sua família, que você tenha um dia abençoado e que nós possamos, através dessa lição no dia de hoje, sentirmos renovados, cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, a paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada.